de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 22. Os Bennet foram convidados para jantar com a família Lucas e, de novo, Miss Lucas se prestou à amabilidade de fazer companhia a Mr. Collins durante grande parte do dia. Elizabeth aproveitou em dada ocasião para agradecer. Deixa-o entretido, disse-lhe ela, e fico-te extremamente grata por isso. Charlotte assegurou à amiga de que era para ela uma satisfação saber-se de alguma utilidade e que se sentia com isso amplamente recompensada pelo pequeno sacrifício de seu tempo. Era, sem dúvida, muito simpático de sua parte, mas a generosidade de Charlotte ia mais além daquilo que Elizabeth podia supor. Seu objetivo resumia-se em poupar, de fato, a amiga a um possível retorno das atenções de Mr. Collins, mas, ao fazê-lo, atrair para si essas atenções. Esse era o esquema de Miss Lucas, e as perspectivas pareciam tão favoráveis que à noite, quando se separaram, ela sentir-se-ia segura de um sucesso, não fosse ele ter de abandonar Hertfordshire em breve. Mas, nesse ponto, não deu o devido valor ao ardor e independência do caráter do cavalheiro, que o levaram, na manhã seguinte, a esgueirar-se de Longbourn com admirável astúcia e tomar resolutamente o caminho da casa dos Lucas para se lançar a seus pés. Sua intenção, ao procurar passar despercebido, baseava-se na convicção de que, caso as primas o vissem partir, elas não o deixariam de adivinhar seu objetivo. E ele não estava disposto a dar a conhecer o empreendimento, senão quando tivesse a certeza de seu êxito total. Pois, embora se sentisse seguro e com razão, visto Charlotte se ter mostrado suficientemente encorajadora, não conseguia evitar uma certa desconfiança desde a aventura daquela quarta-feira. A recepção, entretanto, foi extremamente lisonjeira. Miss Lucas, que de uma janela o avistara caminhando na direção da casa, imediatamente saiu para, casualmente, com ele se encontrar na aléia. Porém, nunca ela ousaria supor que tanto amor e tanta eloquência esperassem ali seu aparecimento. Em tão pouco tempo quanto os longos discursos de Mr. Collins o permitiram, tudo ficou decidido entre eles, a contento de ambos. E ao entrarem em casa, ele gravemente rogou-lhe que fixasse o dia que o tornaria no mais feliz dos homens. E, embora tal solicitação devesse por ora ser adiada, a jovem não se sentia inclinada a menosprezar a felicidade dele. A estupidez de que a natureza o dotara preservaria sua corte de todo o encanto que pudesse levar uma mulher a desejar sua adoração. E Miss Lucas, que o aceitara unicamente pelo simples e desinteressado desejo de se estabelecer na vida, não via inconveniente quanto à brevidade com que o realizaria.
Sir William e Lady Lucas foram prontamente convocados a dar seu consentimento, o qual foi concedido com um entusiasmo esfuziante. A atual condição de Mr. Collins tornava a união bastante vantajosa para sua filha, a quem não tinham grande fortuna para deixar. Além disso, as perspectivas dele quanto ao futuro eram extremamente promissoras. Lady Lucas viu-se, no mesmo instante, imaginando quantos anos viveria ainda Mr. Bennet, e Sir William frisou categórico que, uma vez na posse de Longbourn, Mr. Collins veria chegado o momento oportuno para se apresentar com a mulher em Mr. James. Em resumo, toda a família se regozijou particularmente pela ocasião. As mais jovens afagaram a esperança de aparecer em sociedade 1 ano ou 2 mais cedo do que de outro modo teria acontecido. E os rapazes libertaram-se de sua apreensão de ver Charlotte chegar ao fim de sua vida como uma velha solteirona. A própria Charlotte se mostrava radiante. Uma vez atingido seu fim, tinha todo o tempo disponível para refletir sobre ele. O resultado de suas reflexões era, em geral, satisfatório. Mr. Collins, com efeito, não era um homem sensato nem agradável, tampouco em convívio tornava-se terrivelmente enfadonho e seu afeto por ela era, sem dúvida, simples fruto da imaginação. Contudo, seria ele seu marido. Sem que nunca tivesse devotado uma atenção especial aos homens ou ao matrimônio, considerara sempre o casamento como seu objetivo último. Era, a seus olhos, a única precaução respeitável suscetível de ser tomada pelas jovens educadas e de pequena fortuna. E, embora nem sempre garantisse a felicidade, não deixaria de ser o refúgio mais agradável perante a iminência de uma vida necessitada. Esse refúgio ela acabara de o atingir. E com 27 anos de idade, sem que nunca tivesse sido bonita, ela sentia-se plenamente satisfeita por isso. A perspectiva menos agradável que se lhe oferecia era a surpresa que iria causar em Elizabeth Bennet, cuja amizade ela estimava acima da de qualquer outra pessoa. Elizabeth iria se admirar de sua atitude e não deixaria de a censurar. E, embora não permitisse que sua resolução fosse de algum modo abalada, não poderia deixar de sentir-se ferida por tal desaprovação. Decidiu informá-la ela própria e, como medida, instruiu Mr. Collins para que, quando do regresso a Longbourn, não deixasse escapar nenhuma alusão ao assunto. Mas a promessa de manter o segredo só poderia ser cumprida com dificuldade, visto que a curiosidade causada pela ausência explodiu em perguntas tão diretas que foi preciso uma grande habilidade para eludi-las e, ao mesmo tempo, exigiram dele grande sacrifício, pois ardia de vontade de revelar o assunto bem-sucedido. Como
Sua partida no dia seguinte estava marcada para a hora bastante matinal. A cerimônia das despedidas ocorreu naquela mesma noite, pouco antes de as senhoras se retirarem. Mrs. Bennet, extremamente delicada e cordial, disse-lhe da felicidade que todos teriam em vê-lo de novo em Longbourn, sempre que os seus outros compromissos o permitissem. Minha querida senhora, respondeu ele, seu convite me é particularmente agradável, pois eu o esperava receber, e pode estar certo de que dentro em breve o aceitarei. Houve surpresa geral, e Mr. Bennet, que não tinha nenhum desejo em tornar a vê-lo tão cedo, imediatamente disse: mas não haverá o perigo de incorrer no desagrado de Lady Catherine? É preferível negligenciar os seus parentes a correr o risco de ofender sua protetora. Meu caro senhor, respondeu Mr. Collins, estou particularmente agradecido por tão amável advertência e fique ciente de que não darei tal passo sem a aprovação explícita de Sua Excelência. Uma certa cautela nunca é demasiada. Arrisque tudo, exceto dar-lhe motivo para desagrado. E acaso o senhor receie poder vir a suscitá-lo ao pretender regressar para junto de nós, o que eu considero quase como uma certeza, deixe-se ficar sossegado em sua casa e não pense que nos sentiremos ofendidos com isto. Acredite-me, meu caro senhor, que não tenho palavras para agradecer tão afetuosa atenção. E pode muito em breve contar com uma carta de minha parte em agradecimento por esta sua atitude e por todas as outras provas de atenção de que fui alvo durante minha estada em Hertfordshire. Quanto às minhas lindas primas, embora minha ausência não deva ser tão longa que o justifique, tomo a liberdade de lhes desejar muita saúde e felicidades, não excetuando minha prima Elizabeth. Com as adequadas manifestações de delicadeza, as senhoras retiraram-se finalmente, comentando entre si sua igual surpresa por vê-lo planejar um pronto regresso. Mrs. Bennet insistia em não encontrar outra explicação senão no fato de ele tencionar transferir as suas atenções para uma de suas filhas mais novas e considerou que Mary seria aquela que mais facilmente convenceria a aceitá-lo. De fato, ela tinha das faculdades dele uma opinião mais elevada que qualquer uma das outras. Constatara uma solidez nas suas reflexões que por várias vezes a impressionou, e, embora não o considerasse de modo algum tão inteligente como ela própria, acreditava que, por meio de seu exemplo, ele se dedicaria mais aos livros e em um esforço de se aperfeiçoar, tornando-se possivelmente até um companheiro bastante agradável. Na manhã seguinte, contudo, todas estas esperanças se desvaneceram.
Miss Lucas fez seu aparecimento logo após o café da manhã e, em uma entrevista a sós com Elizabeth, contou-lhe o acontecimento da véspera. Que Mr. Collins pudesse ter tido a ideia de morrer de amores pela sua amiga ocorrera a Elizabeth pensar uma vez, pelo menos, naqueles 2 últimos dias. Mas que a própria Charlotte o tivesse encorajado parecia-lhe tão impossível que seu pasmo ultrapassou os limites do decoro e a levou a exclamar: "Noiva de Mr. Collins? Minha querida Charlotte? É impossível!" A expressão séria e decidida que Miss Lucas conservara durante o relato de sua história cedeu perante uma perturbação passageira ao ouvir censura tão declarada. Mas, como era mais do que aquilo que já esperava, em breve recuperou a serenidade e calmamente respondeu: "Por que te surpreendes assim, querida Elizabeth? Acaso consideras Mr. Collins incapaz de agradar a uma mulher só porque ele não teve a felicidade de agradar a ti?" Mas Elizabeth recompôs-se a tempo e, por meio de um grande esforço, foi capaz de, em uma voz razoavelmente firme, assegurar à amiga da satisfação que lhe dava a perspectiva de um parentesco entre elas e desejar-lhe uma felicidade imensa. "Sei o que pensas", replicou Charlotte. "Deves estar muito surpresa. Ainda há tão poucos dias, Mr. Collins pretendia casar contigo. Mas, quando te deres ao trabalho de refletir em tudo isso, estou certa de que concordarás comigo. Como deves saber, não sou uma romântica, nunca o fui. Apenas desejo um lar confortável e considero o caráter de Mr. Collins, as suas relações e situação na vida. Estou convencida de que as perspectivas que se me oferecem de vir a ser feliz com ele são tantas quanto as da maioria das mulheres ao darem esse passo." Elizabeth, serenamente, respondeu: "Sem dúvida." E, após uma pausa embaraçosa, foram juntar-se ao resto da família. Charlotte não se demorou muito mais e Elizabeth pôde então refletir sobre o que acabara de ouvir. Levou muito tempo a aceitar a ideia de casamento tão absurdo. A excentricidade de Mr. Collins fazer 2 pedidos de casamento em um prazo de 3 dias nada era em comparação com o fato de Charlotte o haver aceitado. Ela sempre sentira que as ideias de Charlotte não correspondiam exatamente às suas, mas nunca supusera que, uma vez perante a realidade, ela fosse capaz de sacrificar o sentimento a considerações de ordem material. Charlotte, como esposa de Mr. Collins, oferecia-lhe uma imagem extremamente humilhante. E à dor de uma amiga, desgraçando-se a si própria e deteriorando-se em sua estima, juntava-se a triste convicção de que era
impossível a essa amiga encontrar a felicidade no caminho que escolhera. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Não deixe a leitura para depois. Um grande abraço e até a próxima!